Bom, gente, eu sou a Andressa, esse é o Matheus, a nossa orientadora é a Ana Lúcia. A gente está trazendo aqui um trabalho bem relevante com um tema bem significativo e atual, referente à tecnologia e segurança na sociedade, os impactos, desafios e perspectivas da inovação tecnológica. Bom, para começar, é evidente que a evolução tecnológica, ela trouxe uma mudança significativa na sociedade, também com os impactos. Trouxe as transformações sociais no ramo da comunicação, da organização urbana, na produção, que é claramente da Revolução Industrial, a urbanização acelerada com os problemas sociais, juntamente principalmente na criminalidade e violência nas cidades. A evolução tecnológica, ela ampliou o acesso à informação, mas também trouxe novos dilemas à segurança. Bom, para a Beato, o uso de informações, dados e ferramentas de análise permite desenvolver políticas de segurança mais eficientes, direcionadas e baseadas em evidências para identificar padrões criminais e determinar ações preventivas. A tecnologia ela se transformou uma ferramenta quase que fundamental no provimento de segurança, dando suporte à força policial. Bom, o objetivo do trabalho é analisar a relação entre tecnologia e segurança na sociedade, destacando os impactos das inovações tecnológicas, do avanço tecnológico sobre a segurança na sociedade, com ênfase na cibersegurança, na proteção de dados, nos riscos decorrentes da inteligência artificial e nas vulnerabilidades associadas ao letramento digital perante os desafios da proteção social. Bom, a metodologia usada foi o tipo de pesquisa foi qualitativa e descritiva, as bases consultadas foi a Cielo, Scopus, BDTD, o Google Acadêmico e alguns repositórios institucionais. Bom, o método foi a revisão bibliográfica e documental. Os campos pesquisados foi o título, resumo e palavra-chave. O período de coleta foi de janeiro a maio de 2026. O operador booleano foi o END. A metodologia também foi dividida em 3 etapas. A busca bibliográfica, que foi o levantamento nas bases de estudo. A seleção de estudo, no qual a gente aplicou os critérios de inclusão e de exclusão, onde a gente eliminou os trabalhos duplicados. E análise de dados, que foi a leitura completa dos artigos selecionados, organização e categorização das informações, onde a gente achou os 3 eixos de resultados e discussões, no qual a exclusão digital e a simetria de letramento, a vulnerabilidade dos grupos sociais hiperconectados, os riscos cibernéticos associados à inteligência artificial, comumente chamada de IA, mega vazamento de dados e a comercialização de identidades na Dark Web. Bom, referente à exclusão digital, a gente deixa claro que a compreensão integral dos impactos da tecnologia na segurança pública, ela exige uma análise que transcenda os aspectos estritamente técnicos da infraestrutura e do alcance de rede, que estruturam o Brasil socialmente. Com isso, que levou a uma inclusão digital de forma acelerada e massiva, mas não teve a devida estruturação e educação tecnológica, né, do modo que deveria ter. Bom, o IBGE, ele fez uma pesquisa referente às pessoas que utilizam a internet no Brasil, referente à situação de domicílio, às grandes regiões e o grupo de idade, onde a gente vê que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, teve uma intensificação, um aumento no uso do acesso à internet. Mas será que realmente teve, juntamente com esse avanço, esse crescente acesso, teve a devida educação, o acesso adequado, de forma segura e com o devido conhecimento que deveria ter? Bom, teve os domicílios com microcomputadores ou tablets, onde a gente vê e observa que o acesso ao microcomputador e tablet, no qual a gente inclui também a parte do celular, é crescente, provavelmente pela viabilidade econômica de ter essa ferramenta tecnológica. Bom, a exclusão digital, ela não se limita só à exclusão de acesso. A exclusão de acesso aquele método aquela forma de se ter acesso à tecnologia. A exclusão de uso, ela tem a tecnologia, tem o uso da tecnologia, mas ela é usada de forma limitada, assim como eram usados os pacotes de celulares antigamente. Era de forma limitada. Bom, a exclusão na qualidade de uso é usar essa tecnologia, mas usar de forma segura, com o devido conhecimento que deveríamos ter, com as devidas ferramentas de segurança que deveríamos conhecer. Bom, para Silveira, a exclusão digital não se restringe à ausência da conexão com a internet, mas a ausência do uso da tecnologia na sociedade da informação, que é justamente a exclusão da qualidade de uso, onde o Castel ele designa essa exclusão da qualidade de uso como fratura digital. Bom, a vulnerabilidade comportamental é proporcional à distribuição de capital cultural e digital ao tecido social brasileiro, no qual o letramento de segurança digital funciona como uma modalidade de capital técnico, indispensável para a preservação do patrimônio e da integridade individual do ciberespaço. Com isso,
o IPEA, em 2024, fez uma pesquisa onde mais de 80% dos domicílios da classe D e E possuem alguma forma de acesso à internet. A navegação é majoritariamente restrita a plataformas de mensagem instantânea e redes sociais com planos de dados limitados, que é justamente o que a gente fala aqui da exclusão de uso, que ele tem uso, mas é usado de forma limitada. Com isso, a gente teve a inclusão dessa tecnologia de forma marginal, onde a impossibilidade de conhecimento sobre a segurança digital. Ela tem o acesso, mas não se tem o devido conhecimento que deveria ter para navegar de forma segura, o que favorece a engenharia social. A FEBRAM, ela fez uma pesquisa, levantou alguns dados, que teve um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra a pessoa idosa. Ou seja, a maioria dos golpes são contra pessoas idosas que têm algum tipo de fragilidade e que não têm, de certa forma, o devido conhecimento. Porque, se você for observar, a população de idosos cresce. Com isso, consequentemente, o acesso a essa ferramenta tecnológica cresce junto, não da mesma forma, mas cresce de modo que eles consigam usar, mas não se tem a devida educação digital que deveria ter. É notório a mitigação do cybercrime e a proteção do cidadão hiperconectado dependem fundamentalmente da redução da simetria de letramento entre diferentes classes sociais e faixas etárias. Bom, aqui a gente fala sobre os riscos cibernéticos associados à inteligência artificial, comumente chamada de IA. O Fragma relata que a expressão de risco cibernético se refere a todo ataque criminoso ocorrido em ambiente virtual. Aqui eu também trouxe alguns riscos cibernéticos que foram tipificados pelo nosso Código Penal brasileiro, mas que essa tipificação penal não acompanha o avanço tecnológico na mesma velocidade. Ou seja, a gente tem muitos crimes para pouca tipificação penal, no qual pune essas ações da maneira que deveria punir. Bom, o estelionato, que é quando a IA é usada para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita, a clonagem de voz, mensagens fraudadas, a fraude eletrônica, que é a modalidade de estelionato praticado por meio eletrônico, muito comum em golpes de IA, o pinch, e perfis falsos. E a invasão de dispositivos informáticos, principalmente com o auxílio da IA, que se tornou automatizado e prático. Bom, um dos ataques mais comuns é o ataque de pinch, que é uma técnica de engenharia social. Para Soares, ele é executado por meio de links falsificados, no qual a finalidade é o roubo de dados ou obtenção de acesso indevido à informação confidencial, onde explora a confiança e comportamento humano. É um dos ataques que mais cresce, segundo o Centro de Estudos, Respostas e Tratamentos de Incidentes de Segurança no Brasil. O tipo de pinch mais comum e recorrente é o clone pinch, onde são páginas falsas criadas e enviadas por e-mail para que o usuário possa acessar e assim ou cair em golpe financeiro, ou colocar dados, de certa forma, obter dados de forma ilícita, como páginas falsas. O mecanismo de proteção desse ataque é justamente a barreira técnica, que é a parte do conhecimento, mas principalmente a conscientização humana, que é o usuário interagir tecnologicamente de forma crítica ao que ele está acessando. Bom, aqui eu trouxe uma pesquisa sobre a categoria de páginas falsas usadas para pinch. A gente vê que de janeiro a junho de 2026, bem recente até, os mais incidentes, os ataques com mais incidentes é justamente o financeiro, onde eles tentam ali aplicar golpes. Então, falando agora sobre a análise, né, dos megavazamentos de dados e a comercialização de identidades na Dark Web. Como destacado por Hamby, 2006, os dados pessoais possuem extremo valor nos dias atuais, considerados como um novo petróleo do século XXI. E, complementando essa ideia, Ronaldo Lemos nos diz que, tal como o petróleo, dados também vazam. E quando isso acontece, causa danos ambientais de enorme escala, muitas vezes irreversíveis. Então, a expansão da internet, ela trouxe o aumento também expressivo das ameaças digitais em termos de alcance, né, de complexidade. Então, desse modo, os sucessivos megavazamentos que acontecem no Brasil, eles deixam de ser um problema isolado e passam a formar a base dos crimes cibernéticos no país. Informações protegidas de registros públicos e corporativos, como, por exemplo, CPF, histórico de crédito e contatos, são vendidas como mercadorias com preços definidos e em fóruns, né, ocultos da internet. E aí entra a necessidade de falarmos também sobre a Dark Web e o panorama, né, nacional com relação a isso. Então, a Dark Web ela é conhecida como a parte oculta da internet, que não é indexada por buscadores regulares, sendo acessível somente, né, por navegadores especializados como, por exemplo, o Tor. Então, essa camada profunda ela é composta por diversos níveis, né, de segurança que ocultam a identidade dos usuários e dos servidores, favorecendo assim o crime digital. Então, como sintetiza o Oakway Agway, as atividades ilícitas
prosperaram na Dark Web devido à sua natureza descentralizada e anônima. Então, é nesse ambiente descentralizado que os dados vazados eles são comercializados. A gravidade dessa exposição ela é refletida também pelos relatórios da Carta Sky, que apontam que o Brasil ele permanece entre os países mais afetados por tentativas de roubo de credenciais e ataques de engenharia social na América Latina. Então, a relevância estratégica desses vazamentos ela reside justamente no fato de que eles alimentam outras modalidades de crimes. Então, organizações criminosas, elas não buscam apenas dados brutos, mas elas também estão procurando pacotes de identidades fragmentadas que elas possam usar para a customização de golpes baseados em engenharia social, como, por exemplo, deepfakes. Né? E diante dessa grande evolução, né, dos crimes digitais, a fiscalização por parte do Estado ela enfrenta severas dificuldades para ser aplicada na prática, revelando assim uma fragilidade realmente geral no cumprimento das normas. O artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele obriga as empresas e instituições a adotarem medidas administrativas e técnicas para proteger as informações contra acessos não autorizados. Entretanto, os relatórios mostram que a realidade prática fica muito abaixo do esperado. O relatório de gestão da ANPD, ele aponta que as notificações de incidentes de segurança com dados pessoais, elas continuam crescendo. E, ao mesmo tempo, a falta de estrutura do órgão e a complexidade para investir nesses crimes, para investigar, na verdade, faz com que muitos problemas só sejam informados oficialmente muito após terem acontecido. Então, o Bione, em 2021, ele nos diz que a proteção de dados ela não se resume a termos de uso que ninguém lê. Exige uma mudança de cultura corporativa e estatal que só se consolida através de uma fiscalização ostensiva e punições exemplares. Essa fragilidade na fiscalização faz com que muitas corporações que lucram com bancos de dados tratem as penalidades como um risco financeiro calculado. Então, o limite máximo das multas previsto pelo artigo 52 do LGPD é de 50 milhões por infração, mas para os criminosos, acaba que esse valor se torna, na verdade, um custo operacional para poder alcançar lucros muito maiores nos crimes que eles cometem. Além disso, há um problema legal sobre a aplicação da LGPD no setor público, que é punir financeiramente os órgãos de prefeituras ou secretarias que não consigam proteger os seus dados, né? Porque existe sim uma punição que ela deve ser fornecida, né, aos órgãos públicos que não conseguem proteger os seus dados, porém, essa falha na realização desse trabalho, ela acaba sendo frequente e acaba que fica basicamente numa impunidade das entidades públicas que continuam vulneráveis a invasões. Então, com os dados espalhados na internet, acaba sendo impossível ser recuperado e o prejuízo para o cidadão acaba sendo permanente. Por isso que a solução para esse problema é justamente ir além da simples aplicação de multas burocráticas e migrar para, por exemplo, o modelo do Security by Design, que é a segurança desde a concepção, que tem a ideia de transformar a proteção dos bancos de dados em uma prioridade nacional e um pilar de segurança para o país, né? E, partindo agora para as considerações finais, nós, com esse artigo, tivemos a finalidade de analisar os impactos das inovações tecnológicas na segurança pública, na proteção social e no ambiente digital. O trabalho, ele teve o objetivo de compreender como que a tecnologia ela ajuda a prevenir os riscos, além de apontar os desafios, né, trazidos pela digitalização. Então, a gente entende que as ferramentas tecnológicas, né, elas transformam a segurança e elas trazem eficiência para a cibersegurança e para a proteção de dados. Mas o avanço tecnológico também acaba trazendo riscos no ambiente digital, como, por exemplo, o crescimento dos crimes virtuais, a venda de dados pessoais, a riscos associados à inteligência artificial, com relação ao seu perigo do seu uso, onde não tem regras muito eficientes, e acaba demonstrando que a proteção digital ela depende da união da tecnologia, das políticas públicas e a conscientização dos usuários, porque por mais que exista um arcabouço tecnológico capaz de lidar com esses criminosos, ao mesmo tempo, se não houver por parte do usuário uma educação, um conhecimento necessário para poder lidar com esse tipo de situação, ele fica refém da mesma forma. Então, a LGPD, ela é um marco importante, mas o seu sucesso ele depende também da fiscalização ativa e da responsabilidade das instituições. Resumidamente, ao mesmo tempo que a tecnologia ela promove o desenvolvimento, ela também cria desafios constantes. E, finalmente, eu gostaria de ler esse texto, nesse final da nossa apresentação, que diz que a tecnologia ela é uma aliada da segurança, desde que o seu desenvolvimento seja acompanhado por educação digital, regulamentação eficaz e uso responsável. Né? Então, muito obrigado pela atenção, e essas são as nossas referências, e nós ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida que seja necessária.